Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme aí o horário que vocês estarão assistindo essa apresentação. Então, o trabalho, que irei apresentar aqui no evento é sobre práticas de saneamento no mundo, né? Uma análise histórica. Foi construído por mim, Thiago Vinicius Ataídes, doutorando em Geografia pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, professor Mauro Parolin, doutor da UEM e da Unespar, Universidade Estadual do Paraná, campus de Camorão, e a UEM. E o Gerson Crispim, professor da Unespar. Então, a introdução, a primeira parte aqui do trabalho, então, as preocupações, em afastar os dejetos e os esgotos produzidos pelas atividades domésticas e comerciais foi uma preocupação, é uma preocupação, e foi das mais diversas sociedades, desde as mais antigas, desde as primeiras até as atuais. Então, desde as mais antigas já tinha essa preocupação em afastar, esses dejetos, esses esgotos produzidos aí. Então, com isso vão surgindo técnicas, e ações para afastamento, desses esgotos, por meio de banheiros públicos, fossas, barris, que tinha a finalidade de distanciar por questões de odores, por questão de possível contaminação ali no local de vivência, dessas pessoas. Então eles pegavam esses dejetos e jogavam no lugar afastava, em locais onde não tinha ali uma relação, uma sociedade próxima, Também muitos jogavam em corpos hídricos esses dejetos, o que acabou ocasionando inúmeras poluições de corpos hídricos, com o decorrer da história a gente tem conhecimento, e do rio Tâmisa, na época da Revolução Industrial, que a gente vai debater um pouco à frente. Então, os objetivos, da pesquisa visou então pesquisar sobre o histórico, das ações de saneamento básico, em especial nas sociedades da Grécia Antiga, da Roma Antiga, no período da Idade Média, que a gente tem um atraso aí então nas questões das políticas e não só política, mas das técnicas, pelo modelo feudal e tudo mais. E depois com o ressurgimento das cidades e a Revolução Industrial, que também é um marco importante, nas atividades de saneamento básico, e nas primeiras tentativas ali de construir uma política e técnicas, mais atuais, de saneamento básico, que é utilizado hoje em dia. Então, a metodologia, ela buscou, então, foi a proposta do ponto de vista cronológico, então é uma pesquisa bibliográfica que visou, então, fazer um resgate cronológico das atividades de saneamento básico na plataforma do Google Escolar, o Google Acadêmico, que é uma plataforma que trazem trabalhos de cunho científico, então dando uma maior seriedade aí, nos dados e nos fatos. A organização cronológica então salientou como as sociedades trataram o tema do saneamento básico, a difusão das técnicas, os avanços na melhoria das práticas, também os retrocessos, do esgoto, na questão principalmente aqui do esgoto, e depois as primeiras políticas sanitárias e as despoluições dos corpos hídricos, e da qualidade da água daí. Então, partindo aqui para os resultados, então as ações de saneamento básico existiriam dos primórdios, conforme Borja e Moraes, tendo registros de avanços e de recuos, em decorrência das sociedades, das civilizações, O que se fazia, a princípio, as primeiras práticas eram coletar então, os resíduos em barris de barro ou metal e despejá-los, em áreas baldias, onde não tinha ali um fluxo de pessoas e a sociedade, uma relação social, ou escavadas e também jogadas no corpos hídricos. Então, para a rocha, os grandes problemas do saneamento foram desenvolvidos já na Grécia Antiga, na Roma Antiga, com um elevado padrão, de engenharia hidráulica. Então, traz um marco importante, as obras de engenharia da Grécia Antiga, da Roma, como os banheiros públicos, e que são atrativos até hoje, das ruínas aí dessa engenharia, Dentro da importância desse sistema é exposto as práticas sanitárias, coletivas mais marcantes na antiguidade, como os arquedutos, os banheiros públicos, as termas, os esgotos romanos, e um símbolo conhecido é a cloaca máxima de Roma. Então até hoje, historicamente falando, esses são os marcos
primordiais aqui, principalmente no Ocidente, quando a gente trata das culturas ocidentais, né, da evolução do saneamento básico. Lógico que a gente também vai ter práticas, né, na questão oriental, muitas vezes não são debatidas, né, mas a gente vai trazer ali alguns exemplos que teve na Índia e tudo mais, e que também contribui aí para essa preocupação, né, de afastamento desses dejetos. O sistema de cloaca máxima, então, é conhecido como um dos maiores sistemas para o esgoto do mundo, né? E ele foi estruturado em canais de drenagem de forma subterrânea. E o deslocamento dos efluentes produzidos era levado através dos métodos da própria gravidade, né? E a limpeza disso era feita pelos escravos, né? Que eram apreendidos aí, como era um período de muita guerra, né? Guerras entre os povos ali, de domínio de território. Então, os romanos, os gregos tinham seus escravos que faziam essa limpeza aí. Aqui um exemplo, né, do banheiro público, né, as latrinas chamadas, né. Isso aí é datado de primeiro século depois de Cristo, né. E hoje é ruínas aí e pontos turísticos, né, para várias pessoas que vão visitar aí essas localidades. Então aqui nós temos as principais, assim, destacando as principais ocorrências na antiguidade, né? A gente tem igual na Índia, né? A construção já de galeria 3.750 anos antes de Cristo, né? A gente tem também a construção do esgoto predial, né? Do Templo de Salomão, em Israel. Tem a construção da cloaca máxima, né? Conduto livre executado com pedras, tendo um diâmetro, né, de mais ou menos 4,30 m e destinado a coletar águas pluviais e residuais do fórum, que se tornou coletor tronco, né, de Roma, né, essa obra aí importante, né, o uso de latrinas domésticas na Grécia e o Empedocles, né, tem sido aí o primeiro, considerado um dos primeiros sanitaristas, né, melhorou as condições da cidade de Salenos, executando obras de drenagem, né, conforme a fonte de Azevedo Neto e organizado por mim. Em Roma, né, as latrinas públicas foram difundidas, né, 79 depois de Cristo, né, já ali no primeiro período da Idade Média, onde o Império Romano ainda, né, tinha o domínio da cidade e tudo mais, né, e no ano, em plena Idade Média, né, no ano 800 depois de Cristo, as latrinas que vinham sendo utilizadas em toda a Europa foram substituídas por fossos construídos juntos às paredes eternas de edifícios. Com a queda do Império Romano, né, no Ocidente, há uma nova mudança política e institucional, né? O mundo então passa a perder, as cidades vão desaparecendo e vamos criando um modo feudal ali de sistema, né? Pautado num sistema muito agrário, atrasado e que há um domínio então ali do conhecimento científico por parte da igreja, o que faz com que esse conhecimento tenha uma regressão, né? Conforme Rocha ali de 10 séculos, né? Foi considerado esse período aí de estagnação científica e também das práticas sanitárias, né? Então, toda a dinâmica das cidades que vinham construindo as ações de saneamento básico foram suprimidas aí por um sistema feudal, agrário e de domínio técnico-científico na mão da igreja, onde os dogmas, né, religiosos dominavam a ciência. Com o fim, né, vão surgindo aí como todo sistema vai ter seu êxito e depois sua decadência, o sistema feudal não foi diferente, né? Vão então ressurgindo, vão começando as primeiras atividades comerciais e vão ressurgindo aí as grandes navegações, né? O desenvolvimento científico, né? O homem vai tendo domínio aí do globo terrestre e com isso o chamado renascimento, né? Ele traz os fenômenos intimamente interligados, na medida que estão inseridos o mesmo contexto histórico de transformação que contribuiu não só posterior desmantelamento na estrutura medieval, como também a emergência da sociedade moderna, né, ocidental. Então vão surgindo, vão renascimento, né, das cidades, o renascimento da ciência, né, a igreja mais já uma separação entre igreja e Estado, o desenvolvimento científico vai tendo força, né, para ser utilizado com uma forma utilitarista, né, então para usar as navegações, a questão da matemática, tudo isso vai retomando, né, para questões aí que depois a gente vai ver com o período de colonização, né, na América e tudo mais. Então a ciência ela vai se fortalecendo, né, a princípio aí para esses domínios de territórios e de conhecimento, né, das grandes navegações.
Então, o homem do Renascimento ele é pautado no empírico, né, e no senso comum da sua própria realidade, não mais nas teorias das autoridades de escolas escolásticas, né, que não poderiam ser questionadas. Então, há o conhecimento que foram produzidos, né, pelos cientistas gregos, filósofos, né, eles vão sendo retomados, né, a igreja perde esse domínio sobre esses conhecimentos e aí a ciência vai fortalecendo junto com as cidades, né, que aí com o ressurgimento da cidade vão acontecendo os problemas urbanos dentro do saneamento e aí a necessidade então de você avançar, né, na questão científica do saneamento básico. O marco importante aí depois, né, de toda essa revolução do Renascimento, você tem a Revolução Industrial, né, que em 1750 mais ou menos, então você vai ter ali a Revolução Industrial vai facilitar a ocorrência de grandes surtos, né, porque vão surgir na cidade, vão surgindo as indústrias na cidade, a industrialização, as cidades precisam de mão de obra e todo esse boom, né, industrial acaba atraindo várias pessoas sem um planejamento sanitário, né, e urbano, o que vai causar diversos problemas. Daí a necessidade então de criar as soluções posteriores aos problemas, né. Então em 1559, né, já trazendo para já ali com o Renascimento vão surgindo, né? Surge o primeiro sistema de esgoto na Alemanha, né? Porém, em 1842, né? Que é relatado o sistema de acordo com as teorias do escoamento de águas residuais, em virtude da consideração da topografia do terreno, princípio utilizado na atualidade. O sistema de separador absoluto, que coletava separadamente as águas residuais e as águas pluviais, iniciou em 1879 nos Estados Unidos. Né? Então você vai tendo aí um avanço, né, de 1559 a 1879, um avanço muito rápido, né? Se for ver, né, as práticas vão avançando bem, né, com separadores, né, de, da, das águas residuais e das águas fluviais. Foi com a Revolução Industrial, no século XVIII, que o processo de degradação da natureza se intensificou, né, devido aos problemas aí do crescimento industrial urbano na Inglaterra, a princípio. Daí a atividade produtiva ganhou maior dimensão e houve novas descobertas científicas e tecnológicas no século XIX, que proporcionaram ao homem a possibilidade mais ampla, né, da exploração da natureza. E um marco importante para o surgimento das técnicas, devido à falta de saneamento na Inglaterra, foi a reforma sanitária. Então, você já é possível notar que há uma preocupação política, né, já com a reforma sanitária na Inglaterra, devido a todo esse problema urbano que foi ocasionado aí com a Revolução Industrial. E após a reforma sanitarista, em 29 foi criada então a estação de tratamento de água em Londres. Esse sistema buscava filtrar, né, com areia o rio Tâmisa e é considerado um marco na história do saneamento aí mais atual, né, dentre o período grego, romano e o feudal. Então, no período mais atual aqui, né, da reforma do rio Tâmisa, né, da questão aí da despoluição desse rio e do tratamento de água, né. Até aquele período, as práticas, né, para o descarte de esgoto se davam em rios e não existia nenhum tratamento prévio, né. Então, por isso a necessidade aí, né, dessa reforma sanitária de despoluir o rio Tâmisa. Há inúmeros pesquisas e trabalhos relacionados então à questão da água, dos dejetos, né, como o von Liebig, que observou a relação entre o crescimento, né, das plantas e a utilização de fezes. Pasteur, né, descobriu a fermentação em processo biológico. A gente tem a questão do Koch com as doenças transmitidas via bactérias. E o Pettenkofer, né, alertou sobre o perigo aí das águas, né, e próximo aos locais escavados para fossas, né. Então, um período de contaminação dessas águas aí que eram consumidas próximo às fossas ali que eram feito o descarte dos esgotos. Então a gente vai é possível notar a contribuição da ciência moderna, né, para o acontecimento foi um grande impulso para o enfrentamento desses problemas relacionados, juntamente aí com o surgimento das cidades, né, o surgimento e ressurgimento, né, o foco urbano aí deu grande importância para essas práticas, né, devido aos problemas ocasionados também por as crescentes cidades.
Então ficou evidenciado, né, aqui nas conclusões que com o surgimento da sociedade, né, as preocupações começaram a surgir. Então, né, vão surgir nas cidades e com isso a preocupação em afastar esses dejetos, né. Outro marco para a melhoria do saneamento básico foi a retomada e o avanço técnico e científico, proporcionando então o apoio do sistema feudal. Contudo, vale salientar que o saneamento básico apresentou e apresenta avanços em períodos de liberdade científica e retrai-se em períodos onde não há um avanço, né? Onde há um período aí de depreciação da ciência, então o saneamento básico também sofre com isso. O saneamento básico então representa a conduta da melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, mas também de um papel fundamental na supressão das depoluições para outros seres vivos e demais ambientes, como o caso dos corpos hídricos. Aqui as referências, né, dos trabalhos utilizados e muito obrigado pela atenção.